Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o lote mínimo de fabricação. Primeiramente, o que é? Corresponde ao menor lote possível de ser produzido pela empresa, de forma que o aumento do tempo dos setups não ultrapasse a capacidade disponível. Nós temos um exemplo aqui, que a partir do exemplo eu vou explicar melhor para vocês. Suponha que uma empresa produza 4 tipos de peças diferentes. Ela pode optar por produzir os lotes totais de cada tipo de peça de uma vez, ou pode produzir um pouco de cada peça aos poucos, em pequenos lotes. O lote mínimo de fabricação é esse cálculo necessário de quantas peças ela poderá produzir de forma a não ultrapassar a capacidade disponível da empresa. Então, nós sabemos que a empresa ela tem uma capacidade disponível, que é a capacidade dela considerando os turnos de trabalho dela. Nem toda empresa trabalha 3 turnos. Algumas vão trabalhar 1, 2 turnos, e essa é a capacidade disponível da empresa. Muitas empresas elas vão produzir alguns tipos de produtos diferentes utilizando o mesmo recurso de produção, por exemplo, a mesma máquina. E o lote mínimo de fabricação é quando ela pega e produz essas peças simultaneamente. Ela produz ao mesmo tempo os vários tipos de peças diferentes, utilizando o mesmo recurso de produção. Então, ela produz um lote da peça A, arruma a máquina, produz agora um lote da peça B, faz mais o tempo de setup para preparar, para produzir a peça C e a peça D. Suponhamos que ela tenha 4 tipos de peça. Então, isso que é o cálculo do lote mínimo de fabricação. Esse lote ótimo que ela vai produzir a cada vez que ela produzir aquela peça. E de forma que ela não ultrapasse, então, a capacidade disponível, que é o que ela pode produzir diariamente. Aqui nós temos um gráfico onde em cima nós temos a capacidade disponível, embaixo a efetiva. A disponível eu já expliquei para vocês. A efetiva é considerando as perdas da empresa. Então, os tempos de setup, perdas de materiais. Então, esse intervalo da capacidade efetiva para disponível é o tempo que ela tem para realizar os setups. E o que seria setups? Mais na frente eu vou explicar, mas são as paradas que a empresa tem para manutenção, troca de máquinas, troca de turnos, são paradas necessárias no momento da produção. Como você calcula o lote mínimo de fabricação? Então, o lote mínimo de I é igual à demanda de I dividido pelo número de ciclos. Então, a gente fala lote mínimo de I porque I corresponde ao geral de tudo que ela está produzindo. Então, se ela produz 3 peças, seria lote mínimo de A, lote mínimo de B, lote mínimo de C. Então, no geral, a gente fala I. E a demanda, né? A letra D é a demanda do produto naquele período. E o número de ciclos é a quantidade de rodadas completas de fabricação. Então, seria quantas vezes ela vai fabricar aquele produto, quantos ciclos. Então, às vezes ela vai fazer 5 ciclos de 400 peças, né? Então, ela tem uma demanda aí de 2.000, ela vai dividir em 5 ciclos de 400 peças. Então, o número de ciclos seria isso. Como que você calcula o número de ciclos? Você vai pegar a capacidade disponível menos a capacidade efetiva e vai dividir pelo somatório dos setups dela. Então, lembrando aquele gráfico lá que nós vamos ter entre a disponível e a efetiva, nós vamos ter o tempo para os setups. Então, ela vai pegar a capacidade disponível, subtrair da efetiva e dividir pelo somatório de todos os setups de todas as peças. E o que então é o setup? É o tempo que a empresa precisa para preparar uma unidade produtiva quando se troca o tipo ou modelo de produto a ser produzido. Setup é o trabalho necessário para se mudar uma máquina específica, recurso, centro de trabalho ou linha de produção. Após concluir a última peça da produção A, por exemplo, para produzir a primeira peça boa da produção B. Então, aqui nós temos um exemplo de setup. Uma cabine de pintura está pintando refrigeradores brancos e precisa ser limpa e ter a cor da tinta trocada
para começar a pintura de refrigeradores marrons. Então, esse tempo que ela precisa de limpeza e troca de tinta é o período de setup. Então, aqui eu tenho um exemplo do lote mínimo de fabricação. A Engebras é uma empresa produtora de peças plásticas injetadas. Uma programação de produção deve ser feita para 4 peças plásticas que são produzidas em uma única máquina, entenderam? Então, ela produz 4 tipos de peças, mas só tem uma máquina. A empresa ela pretende fazer seu plano de produção em função das suas capacidades para um mês com 24 dias úteis. Se a empresa trabalha um turno de 8 horas por dia e considera um fator de tolerância de tempo de espera de 97%, tendo perdas de 3%, calcular o lote mínimo de fabricação para cada uma das peças. Então, no próximo quadro, nós temos as demandas por cada peça. Então, são 4 peças que nós denominamos A, B, C e D. Aqui nós temos a demanda, né, para cada uma das peças nessa segunda coluna, 4.000, 6.000, 5.000. E nós temos o tempo padrão por peça. Esse tempo é o tempo que ela gasta, que ela consome para construir cada peça dela, né? E nós temos também os tempos de setup. Então, essa empresa, ela tem 30 minutos, 35, 20, é o tempo de setup para cada peça. Como nós vamos resolver esse problema? Primeiro, calculando a capacidade disponível dessa empresa. Como calcula a capacidade disponível? Pega os 24 dias úteis que ela trabalha, vezes as 8 horas, né, que ela trabalha de um turno só, e multiplica pela eficiência da produção dela, que é de 0,97%, né? Nós falamos no exercício que ela vai ter uma perda de tempo ali de 3%. Então, multiplicando esses 3 fatores, nós vamos ter a capacidade disponível da empresa, que é de 186,24 horas. A capacidade efetiva é considerando a demanda e o tempo de fabricação de cada peça. Então, você vai pegar naquela coluna, naquela tabela anterior, vai multiplicar cada demanda pelo tempo de produção de cada peça, né? Então, se você multiplicar aqui, vamos voltar. 4.000 por 0,56, 6.000 vezes 0,38, 5.000 vezes 0,60, etc., você vai obter que ela tem uma capacidade efetiva de 168,83 horas no mês, né? E aí, nós vamos fazer o tempo, então, para a realização que ela necessita de setups. Qual o tempo que ela tem livre para fazer os setups dela? Nós vamos pegar a capacidade disponível e subtrair da efetiva, que daria 17,41 horas livres, né? Que ela pode utilizar aí para setups. Agora, nós vamos calcular o número de ciclos, né? Então, se vocês forem ver lá na fórmula, o número de ciclos é capacidade disponível menos capacidade efetiva dividido pelo somatório dos setups. 17,41 é a capacidade disponível menos a efetiva. O somatório dos setups, vou voltar aqui nessa tabela, é só você pegar esse tempo de setups, você vai somar todo esse tempo. E aí, esse cálculo aqui, né, que nós temos, é o cálculo em horas, né? Então, ela vai ter ali cerca de 2,16 horas de tempo de setups. Então, quando você pega 17,41 e divide por 2,167, você vai ter 8,03 ciclos, né? Então, ela vai distribuir os lotes de fabricação dela em 8 ciclos, né? Então, o lote mínimo de A, pela fórmula, é demanda dividido pelo número de ciclos. Demanda de A, 4.000. Número de ciclos é o mesmo para todas as peças, 8,03. Então, 4.000 dividido por 8,03, 498 peças. Lote mínimo de B, você vai pegar a demanda de B, que é 6.000, dividir pelo número de ciclos, que é 8,03. E assim sucessivamente até a demanda em D. E assim, nós encontramos o lote mínimo de fabricação, né, para cada uma das peças. Isso significa que a Engebras pode dividir a demanda mensal de cada peça, ao invés de produzir todas as 4.000 peças, no caso de A, por exemplo.
Então, ao invés dela produzir as 4.000 peças de A para parar, produzir todas de B, muitas vezes a indústria, ela não pode, ela não consegue fazer isso, produzir tudo de uma peça para começar outra. Às vezes a demanda do mercado pede que ela produza simultaneamente todas. Ela tem que fazer os lotes mínimos. Essas são as referências, né? Esse exemplo aí e esse conteúdo eu peguei desse livro aí que está nas referências. Então é isso, obrigada e até o próximo conteúdo.